Olá meninas, tudo bom? Hoje é 30 de abril de 2020, hoje é quinta-feira. Hoje nós estamos no nosso 24º dia do Propósito Caminhada de Oração 6. O tema de hoje é Senhor da Igreja. Nós vamos começar lendo Marcos capítulo 11, no versículo 15 até o 18, depois vamos ler vários outros textos. Irmãs, a canção que eu vou deixar hoje chama Jesus, do Antônio Cirilo. Ela é indispensável, é necessária ouvir ela para completar esse devocional. E eu desejo que vocês cantem e louvem, especialmente desses dias para frente, essa canção. O tema de hoje é Senhor da Igreja. Nesses dias que nós estamos vivendo um tempo tão difícil, um tempo que está marcando a história do mundo, o Senhor está sacudindo todas as coisas para mostrar quem é o Senhor da igreja, quem é o Senhor da terra. Então nós viemos falando aí, uma palavra bem difícil, nos reposicionando. Ontem nós falamos que Deus está aí nos chamando para ser homens conhecedores da época. Quem conhece a época vai entender melhor as coisas, vai saber como se comportar, vai saber qual é o seu papel na história, na história da igreja, na história do mundo, na sua vida pessoal. E hoje ele quer falar isso, ele quer nos lembrar que ele é Senhor da igreja. Esse devocional é um dos que eu fiquei, vamos dizer, curtindo ele no azeite, sabe? Eu deixei ele ali e eu achei que ele seria mais pro finalzinho, mas como tá vindo todos esses que vieram agora, esses últimos devocionais, ele é exatamente para esse tempo. Então vamos ler Marcos capítulo 11, no versículo 15 e 18, fala assim: foram para Jerusalém, Jesus e os discípulos, foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali compravam, derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, a tendes transformados em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temia, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Hoje nós vamos ler bastante versículos, porque nós precisamos compreender essas coisas. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que Jesus, depois da entrada triunfal dele em Jerusalém, o povo aclamando que ele era o rei, capítulo 11, versículo 10 fala: bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas. Depois dessa entrada triunfal, o lugar que ele vai é para o templo, e ele percebe que o templo está virando uma baderna. O templo virou uma bagunça porque, para facilitar a vida dos fiéis, começaram a vender o sacrifício, porque a gente tinha que levar naquela época, as pessoas, olha, a gente, é como se eu estivesse vivendo lá, hein? Naquela época as pessoas tinham que levar o sacrifício, dependendo do que ele ia sacrificar, se ia se agradecer, se ia consagrar o seu filho, tinha um sacrifício a ser feito. Então você tinha o trabalho de pelo menos escolher o seu sacrifício, tirar do seu próprio, se você tinha, se você não tinha, você doaria, você compraria. E o povo resolveu facilitar, vamos facilitar, porque as pessoas moravam longe, vamos pôr aqui na porta para vender, que as pessoas não precisam vir carregando seus animais de longe. E quando Jesus viu aquilo, ele se levantou no espírito ali, saiu quebrando tudo, derrubando as mesas, os cambistas, e ele falou: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, tendes transformado em covil de salteadores. Então, irmãs, o chamado da igreja, o nosso chamado é ser casa de oração para todas as nações. Isso significa que nós seríamos luz para os povos. Nós seríamos um remanescente, como Israel é, que a gente olha para Israel e vê um povo que serve a um Deus nesses anos todos, Mas, infelizmente, a igreja
nesses anos, nesses 2000 anos, ela foi se perdendo aos poucos, ela foi se acostumando. E vamos ler agora Mateus, capítulo 15, versículo 7 e 9. Capítulo 15, do versículo 7 e 9, fala assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, irmãs, Jesus está dizendo aqui também, em Mateus, que o povo estava honrando ele com os lábios, mas o coração estava longe. E como eu disse da inércia espiritual, isso é muito fácil de acontecer nas nossas vidas, muito fácil. É muito fácil a gente se acostumar com as coisas espirituais, é muito fácil a gente se acostumar achando que somos os queridinhos de Jesus, né? É muito triste e lamentável que hoje, se a gente observar o que aconteceu, né? O que está acontecendo na humanidade, Deus passou de Senhor para servo. Ele passou de Senhor de todas as coisas, soberano, Criador dos céus e da terra, ele passou a ser servo. E a gente acha que ele nos ama e que ele tem a obrigação de nos obedecer porque ele nos ama. Então nós perdemos, irmãs, muito, é com muito temor essa palavra, porque a igreja ela é a noiva de Jesus. E quem tem que acertar contas com a igreja é o noivo. Então falar da igreja, que nós fazemos parte, eu faço parte, começa por mim, é muito complicado. Mas como eu disse ontem, Deus está procurando e levantando homens como Daniel, conhecedores da época, conhecedores de como saber, como agir, quando retroceder, quando avançar, quando se consagrar, quando pode se alegrar, um homem conhecedor da época. Então a igreja, infelizmente, ela passou de adorar um Senhor, Deus soberano, que nós vamos estar falando aqui na palavra, para achar que ele é um servo, que ele tem que nos obedecer. Ele tem que nos obedecer. Nós vamos orar e Deus vai fazer, porque ele é o nosso Pai que nos ama, e as coisas não são bem assim, irmãs. Não são bem assim. De tempos em tempos, o Senhor move a terra, ele move as coisas e ele nos reposiciona no lugar que nós deveríamos estar. Isso por amor a nós. O que está acontecendo na terra nesses dias, que é uma coisa que a gente está assustado, é por amor a nós. Porque se ele deixa a gente ir desenfreado, achando que sabemos alguma coisa, achando que estamos obedecendo ele, que estamos agradando ele, nós podemos nos destruir. Então, por isso, nós temos que voltar os nossos olhos para o Deus da palavra. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 4, 17, fala assim: Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, irmãs, Deus, ele começa a corrigir os seus filhos. Ele começa a corrigir aqueles que se chamam pelo seu nome. Nós gostamos muito desse versículo, né, que aqueles que se chamam pelo seu nome, se aqueles que se chamam pelo meu nome orar e me buscar, eu vou ouvir e vou responder. Tudo tem um contexto e tudo tem a hora. Mas nós começamos, a igreja caiu no mesmo problema que Israel teve a vida inteira. Quando você lê o Antigo Testamento, a vida inteira, o problema de Israel foi a idolatria. O Senhor lutando, ensinando, corrigindo Israel o tempo todo. Não terás outro Deus além de mim. Né? Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito, eu te tirei da escravidão. Nós já estudamos isso aqui. Nós precisamos compreender, irmãs, a grandeza de Deus. Nós esquecemos, nós fomos diminuindo, né? Nós fomos seguindo a um Deus colocado por homens, e nós esquecemos da grandeza, da majestade, de como disse Ana, ele é o que dá vida, ele é o que tira a vida.
Ele é o que exalta um rei, ele é o que abate. Então, em todo o tempo, o desgosto de Deus com o povo de Israel era a idolatria, e hoje nós não estamos diferentes. Nós adoramos, irmãs, a homens, a ministério, a ferramentas que Deus nos dá, né, de cura interior, libertação, tudo isso é muito bom, mas virou uma idolatria. Virou uma idolatria na nossa vida, a gente só enxerga aquilo, acha que é só daquela maneira que ele faz, e ele é Deus e ele muda as coisas, é ele que muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis, assim disse Daniel. E a gente começou a adorar as armas de guerra, a gente começou a adorar as estratégias, a gente começou a adorar os templos, a gente começou a adorar lugares, a gente esqueceu quem é o Senhor da igreja. A gente esqueceu quem é o Senhor da igreja. E hoje, vendo essa parada que Deus deu no mundo, nas igrejas em geral, né? Como disse a profecia de David Wilkerson em 1986, vejo uma praga vindo sobre Nova York que pararia bares, fecharia bares e igrejas. Vocês acham, irmãs, que mas é o inimigo que está fechando a igreja? Mas quem é o Senhor da igreja, irmã? Quem é o Senhor da igreja? Deus está parando as coisas para nós revermos os nossos pontos. Olhar o que a gente realmente quer. É uma oração em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Nós não estamos usando essa oração. Nós estamos decretando, seja feita a nossa vontade aqui na terra, porque a gente acha que é o melhor, porque a gente não quer sofrer. E a gente está uma igreja perdida. Jesus está voltando, vamos orar para o arrebatamento, vamos orar para não ficar, vamos orar para não sei o quê. Aí vem a praga, não, vamos orar para cessar a praga. Aí vamos orar para a gente não ficar na grande tribulação. E uma tiração para tudo quanto é lado. E nós temos que levantar os nossos olhos. A palavra de Deus diz no Salmo, que eu não me lembro onde está, mas vocês procurem aí que vocês vão achar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós esquecemos, irmãs, a grandeza, a majestade do Todo-Poderoso. Deus virou apenas um solucionador de problemas. E agora, para piorar, ele ainda tem que obedecer do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que quer. Então Deus está querendo aqui, com esse tempo, pelo menos é o que Deus fala comigo no meu coração, é o que está fazendo na minha vida. O que ele está fazendo na minha vida? Ele está chacoalhando, ele está balançando os pilares daquilo que foi construído, que não tem nada a ver com o reino dele. Ele está quebrando a idolatria. Deus quebrou isso na minha vida muitas vezes, irmãs, muitas vezes. Às vezes a gente acha que a gente não tem tendência à idolatria, tem. E eu vou te dizer uma coisa, as pessoas mais dedicadas muitas vezes na obra são as que mais têm tendência à idolatria. Tá? Então, Deus quebrou isso muitas vezes na minha vida. Deus jogou por terra alguns conceitos, algumas armas que eu tinha aprendido e que eu me apeguei achando que só aquilo que funciona daquela maneira, né, daquele tipo de ministério. Homens, né, que você começa a admirar, épocas. Nós temos que caminhar com a nuvem de Deus. Deus é um Deus de renovo. Eu não estou dizendo, irmãs, que coisas que passaram não foram importantes. Sim, é importante, mas é mover para frente. Vamos carregando o que eu consegui lá atrás com o que eu estou trazendo agora, com o que o novo de Deus quer que eu viva. Então vamos ler Apocalipse capítulo 1, no versículo 9 até o 20, vamos ver lá vamos ver aqui o que Deus está trazendo. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9. Bom, Deus estava dizendo aqui para João, né? Jesus apareceu para João, ele disse no capítulo 8, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí João fala, eu estava sozinho e eu tive essa visão,
Versículo 10, eu achei-me em espírito no dia do Senhor, eu ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo, o que você vê, escreve, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando eu vi 7 candeeiros de ouro. No meio do candeeiro, um semelhante ao filho do homem, que com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao o bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Da boca lhe saía a afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol da justiça. Quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelo século do século, eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos da igreja, das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, irmãs, nós estamos entendendo aqui que nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso, ele tem o domínio dos céus e da terra, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Deus nos chama a conhecê-lo no profundo. Vamos sair desse relacionamento raso. É por isso que muitas vezes a gente tem medo das coisas, porque nós não conhecemos esse Todo-Poderoso. Quando nós estivermos do lado dele, clamando pelo reino dele, entendendo o que ele está fazendo na terra, deixando ele trabalhar conforme a vontade dele, orando o que ele deseja que a gente ora, parando de falar aquilo que ele deseja que a gente para de falar, e deixando de intrometer no que ele está fazendo e intrometer no que ele quer que nós intrometamos, aí sim nós vamos conhecer esse Deus poderoso. Deixa ele ser Senhor da igreja. E aqui está dizendo que ele caminha no meio dos candeeiros. Candeeiros é a igreja. Ele está caminhando no meio da igreja. Irmãs, quando nós vemos hoje essa coisa lamentável, né? As igrejas fechadas, os cultos tendo que ser online, Deus parou tudo. Deus parou tudo. Ele parou, irmãs, os congressos, as festas, os louvores, o sustento do sacerdote, ele deu uma parada. Nós vamos ler sobre isso em Joel daqui a pouquinho. Ele cortou todas as coisas para que a gente reavalie. Você imagina como vai ser quando nós voltarmos para a igreja? Assim Deus deseja, né? Que a gente volte entendendo. Isso aqui não é um ponto de entretenimento. Isso aqui tem que ser com profundidade. Quando a palavra de Deus diz em Mateus ali, esse povo me honra com os lábios, mas está longe de mim. Irmãs, nós temos visto escândalos de levitas na casa do Senhor, vivendo como os filhos de Eli na prostituição. A igreja, ela se intimidou. Hoje nós não falamos mais a verdade. Eu não posso falar a verdade com o ministro de louvor, porque ele toca e eu preciso dele. Isso acontece em toda igreja, irmã. Toda igreja acontece isso. Então e é lógico que existe o amor de Deus, que Deus quer salvar, mas precisa haver presença de Deus nas igrejas. Presença, é a presença de Deus que move. Quando eu fui tocada pelo Espírito Santo, que eu tinha 12 anos, eu entrei numa igreja. Acho que era uma das primeiras vezes que eu estava indo, era a primeira, não me lembro, num culto de jovem. A presença do Senhor estava ali, foi a presença do Senhor que me tocou, que me convenceu do meu pecado, do meu arrependimento aos 12 anos. Quantas coisas eu experimentei na presença de Deus. Eu vi ali um mover de Deus no Brasil nos anos... ali 1994 a 96 e foi até 2002 mais ou menos, que foi um grande avivamento em Belo Horizonte. Mas nós nos perdemos e está na hora de voltar e viver o que Deus quer. Ele é Senhor da igreja. Eu vou estar repetindo esse tema, Senhor da igreja, Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. A igreja não é nossa, a igreja não é minha.
A igreja não é dos pastores. Os pastores estão vendo isso. Os grandes pastores lembraram: opa, as ovelhas de Deus, sumiu tudo agora. Aqueles que estavam comendo a carne das ovelhas, aqueles que não prestavam atenção no irmãozinho que entrava e que no irmãozinho que deixava sair, agora sentiu falta. Estão tendo que pregar para o vento, estão tendo que pregar para o nada, estão tendo que rever seu chamado. Irmãs, Deus está sacudindo a terra, porque Ele quer os remanescentes fiéis. Ele não está querendo aqueles que está fazendo da casa dele comércio. Vamos aqui para Apocalipse capítulo 2. Deixa eu ver aqui, Apocalipse capítulo 2. Onde que está aqui? Aqui, vamos aqui. Capítulo 2, no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Senão eu vou vir e vou mover do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, e eu também odeio. Mas o Senhor está nos chamando aqui a voltar às obras do primeiro amor, porque senão Ele vai remover o nosso candeeiro. Nós precisamos ler Apocalipse, sabe, irmãs? Porque a gente acha que, mais uma vez, nós somos os queridinhos de Jesus. Nada vai nos acontecer, né? Deus está conosco, mas Ele está dizendo aqui, se nós não voltarmos ao primeiro amor, não nos arrepender, não nos lembrar de onde caíste, Ele vai remover a gente do nosso lugar. Tudo começa pela casa de Deus. Deus está interessado, em primeiro lugar, em tratar com o seu povo. O tanto que Deus tratou com Israel, irmãs, o tanto que Deus tratou com Israel, você acha que Deus não vai tratar conosco? Muito mais, porque Ele entregou o seu Filho amado. E aquele sacrifício na cruz do Calvário não pode ser em vão. A morte de Jesus na nossa vida não pode ser em vão. Quando nós resolvemos caminhar em santidade e em viver a verdade e em ter uma vida plena, nós estamos honrando aquele sacrifício. Outra coisa que eu quero dizer, eu quero falar sobre Israel. O que eu vi em Israel? Quando você chega espiritualmente, o que eu vi? Eu vi, sabe, irmãs, que a igreja, ela tem uma dívida com Israel, uma dívida de amor que muitos nem sabem disso. Porque Jesus veio para os judeus. Lembra quando Jesus disse para a mulher samaritana, que ela pergunta, aonde devemos adorar? É nesse monte ou é em Jerusalém? Ele disse, vem que os verdadeiros adoradores adoraram em espírito e em verdade, mas a salvação vem dos judeus. A salvação vem pelos judeus. Isso aí ele não tirou de forma alguma. Então a Bíblia... Eu não vou entrar nesse assunto, mas a Bíblia diz que Jesus veio para os judeus. Vim para os que eram meus, e os meus não me receberam, e por isso ele expandiu, né? Ele expandiu, é um plano até, né? Já que vocês... o próprio Senhor permitiu que Israel não enxergasse que ele era o Messias para expandir para toda a terra. Então Deus nos enxertou nessa oliveira, nessa videira. E há duas oliveiras, né? Israel e a igreja. E então nós temos uma dívida de amor. Enquanto eu fiquei ali naqueles dias, todos os dias, é uma dívida de amor a um povo que está aí, anos na nossa vida. Muita coisa o Senhor falou no meu coração, nós precisamos aprender com Israel. Muita coisa, sabe? Então, nós temos essa dívida de amor. E Israel precisa ser avivado, é um povo que precisa ser avivado do mesmo jeito que a igreja. Do mesmo jeito que a igreja. Porque estão ali, conhecem o Deus de Israel, estão ali naquele muro das lamentações que é maravilhoso, que tem uma unção, que eu amo, entendo o que eu estou falando, irmãs, eu amo o povo de Israel com todo o meu coração, não só porque eu sou cristã, mas eu creio que tem algo mais especial, mais forte dentro de mim, que me faz amar esse povo. E eles precisam ser avivados. Assim como nós, porque eles se acomodaram. E nós precisamos ser avivados. E vai chegar um tempo que eu creio que Deus quer casar os dois, juntar Israel com a igreja
e eu não estou falando de juntar rituais de judaísmo e nem praticar coisa de judaísmo, eu estou dizendo de juntar. O dia que nós amarmos Israel e podermos ajudar eles a reconhecerem e entenderem que Jesus era o Messias, e o dia que nós desejarmos ser humilde o suficiente para que aprendamos com ele sobre o Deus de Israel, porque nós não conhecemos o Deus de Israel, não conhecemos. Nós apenas achamos que é só o Senhor Jesus e nós abandonamos a família, né, o povo, a herança, toda antecedentes ali, o antecedentes de Jesus, e não buscamos conhecer esse Deus tremendo que está fazendo uma grande obra. Deus está fazendo uma grande obra. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 18. Em Apocalipse capítulo 18, Deus está dizendo para que nós saiamos da Babilônia. Vamos lá. Capítulo 18, versículo 1 a 8. Depois dessas coisas, eu vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice dos seus pecados e para não participardes do seu flagelo, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebida, misturai o dobro para ela. O quanto a si mesmo se glorificou, vivendo em luxúria, dai-lhe igual medida, tormento e pranto. Porque ela dizia consigo mesmo: Eu estou assentada como viúva, como rainha. Viúva eu não sou, pranto não hei de ver. Pois, por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida pelo fogo, porque o poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Existe um juízo que tem vindo sobre a terra, e Deus está dizendo para a gente sair do meio disso. Sai do meio disso. E nós precisamos nos arrepender, irmãs. Nós precisamos nos arrepender quando Deus diz aqui no Apocalipse capítulo 2, volta à prática das primeiras obras, arrepende. E esse arrependimento, não adianta falar de boca, não adianta a gente falar, vamos orar, vamos fazer um jejum, vamos arrepender. Não, você precisa buscar mesmo. Jesus, me mostra o que eu preciso arrepender, porque a verdade, a gente é tão cego que você não sabe nem o que você precisa arrepender. E quando Deus nos mostra, a gente fica chocado, como eu estava dizendo para vocês, da idolatria, a idolatria. E nesses dias, em especial no Brasil, houve algo que fizeram como fizeram no tempo de Saul. Levantaram reis querendo deixar o Senhor. Levantaram homens esperando que um homem resolvesse tudo. Assim está acontecendo nas nações. E isso é idolatria, e isso Deus vai sacudir. E não adianta a gente querer que ele faça diferente, porque é assim que ele é. Ele não suporta idolatria. Tudo que a gente idolatra, irmã, tudo, ele tira. Tá? Quando Deus deu para Abraão o filho dele, Isaque, que era o filho da promessa, mas quando Deus percebeu que Abraão já estava assim, tirando os olhos, vendo alguma coisa, e começando a querer idolatrar, Deus leva Abraão e pede para sacrificar, e não sacrificou ali pela misericórdia de Deus, para mostrar que Deus é um Deus de promessa, mas pode ter coisas na nossa vida que Deus pede e não tem como ele devolver, não, irmãs. Então nós temos que tomar muito cuidado com a idolatria, muito. Quantos servos de Deus têm perdido seus ministérios porque idolatrou? A gente acha que sucesso é sinônimo de Deus estar conosco. A gente acha que porque fez bem
Pregou bem um dia, fiz bem uma caminhada de oração, teve muitas mulheres, é um sucesso, Deus está comigo. Oh, meu filho, ai de nós, irmãs, ai de nós. Precisamos viver um relacionamento de amor com esse Pai Celestial, mas entendendo que Ele é soberano, Ele é Senhor de toda a terra. Ele está chamando a gente para entender essas coisas. Apocalipse capítulo 19, no versículo 11 e 16, fala assim: Eu vi o céu aberto, eis que um cavalo branco e seu cavaleiro se chama Fiel, verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diadema. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no o exército do céu, montado em cavalo branco, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cedro de ferro. Ele pessoalmente vai pisar o largado vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus, irmãs. Um Deus grande, poderoso, que vem para nos socorrer, para pisar aquilo que não provém dele, para tirar toda a sujeira, porque ele quer nos salvar, porque ele nos ama. Então deixa o Senhor trabalhar e caminha com ele, vem com ele junto nesse exército que ele está chamando aqui, como veio o exército do céu junto, vem com ele. Precisamos parar e dizer: Pai, o que o Senhor está fazendo? O que é do Senhor, o que não é? Nem tudo que reluz é ouro, irmã. Nem todo homem que está dizendo Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Aleluia, Senhor. Nem todo homem que diz é cristão. Hoje em dia, meu Deus do céu. É cristão, irmã. Vai fazer uma grande obra. Oh, meu Pai, tem misericórdia de nós, da nossa cegueira. É isso, irmãs. O povo está colocando expectativa fora do Todo-Poderoso. O nosso Deus é que é a resposta de todas as coisas. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Nós temos que confiar em Deus e saber que, se for a misericórdia dele, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vamos, para terminar, ler Joel. Joel capítulo 9, até o 16. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares, a libação, os sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados. Isso aqui te lembra alguma coisa, irmãs? Cortou, acabou, não tem oferta, não tem libação, não tem o sustento dos ministros. Porque muitas vezes o Senhor está nos mostrando aqui que Ele está reposicionando. Tem muitos pastores fiéis, muitos pastores de igreja pequena que têm se esforçado, homens que têm feito por amor, mas também tem muita gente mamando nas tetas da igreja, muita gente comendo a lã das ovelhas, né? Muita gente comendo a gordura, vendendo a lã. E o Senhor deu uma parada em tudo, para lembrarmos que somos chamados a ser casa de oração, de adoração. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide secou, as oliveiras se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhadeiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a mercê do tempo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, as palmeiras, as macieiras, todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco, lamentai, sacerdote, uivai, ministros do altar, vinde, ministro do meu Deus, passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libações. Promulgai um santo jejum. Convocai uma assembleia solene, congregais os anciões, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor.
Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem com a assolação do Todo-Poderoso. Quem é o dono da igreja, irmãs? O Todo-Poderoso, o Senhor da igreja. Chegou o tempo de voltarmos os olhos para Ele e orar e adorar a Ele. E mais uma vez, irmã, essa oração não é essa ladainha. Não é, irmãs. Cale-se diante dele toda a terra. Vamos fazer um tempo de oração de silêncio. O que tu queres, Pai? O que o Senhor quer de mim? Aonde eu preciso consertar? Irmãs, quando os olhos do Senhor, como chama de fogo, olha para dentro de nós, a gente se derrete e a gente entende o que a gente precisa se posicionar. E a gente sai muito mais fortalecido, muito mais amado, muito mais alinhado, muito mais alistado no exército dele. Irmãs, até a oração virou idolatria. Virou idolatria. A gente acha, a Bíblia diz que não pense você que por muito falar vai ser ouvido. A oração virou uma idolatria. O Muro das Lamentações é maravilhoso, mas há uma idolatria. Eu estava pensando, nós estamos sentindo, né, porque o culto parou por uns 2 meses. Você já pensou se Deus tira a igreja, irmã? Se vem uma perseguição e não pode ter mais igreja? O que será dos cristãos? O que será dos cristãos? Eu vi no começo dessa pandemia, alguém mandou um áudio de uma pessoa em outro país, uma intercessora. Ela chorava e ela dizia, estou arrasada, como vai ser aqueles cristãos que precisam da igreja, que estão fraquinhos, que era a única solução. Como vai ser, irmãs? Vai ser que elas precisam conhecer o Senhor agora. Porque não é tempo mais também da igreja ficar dando leitinho, leitinho, leitinho e só serve para fazer uma obra social, ajudar uma família e vamos ajudar essa família e ajuda essa família e ajuda e a família não se ergue, a família não se toma posição, né? No primeiro levantar das perninhas, corre, sai fora da igreja, não volta nem para agradecer. Irmãs, a igreja ela é a representação do poder de Deus. Ai de mim, eu estou falando de mim, irmãs, ai de mim. Principalmente nessa caminhada de oração, Deus tem me cobrado muitas coisas, Deus tem me colocado no meu lugarzinho, entendeu? Toma posição, corta aquilo que te impede de correr a carreira que está proposta. Deus está fazendo uma grande obra e nós não estamos vendo. Ainda não estamos vendo, ainda não somos a igreja gloriosa, ainda não somos. Muitos podem pensar que é, mas ainda não é. Há muita sujeira no nosso coração, há muita corrupção a ser resolvida. Então, irmãs, essa é a palavra de hoje. Que Deus possa nos levar de volta ao lugar da adoração. Nada pode tomar o lugar dele, nem a adoração, nem a oração, nem a casa dele, nem o povo dele. Nada é maior que ele. A adoração que eu estou dizendo não é a adoração a ele, é o ato de adorar. Até o ato de adorar virou uma idolatria. Agora temos que adorar com a luzinha baixa para trazer a presença do Senhor. Temos que adorar tantas cançõezinhas leves, depois agitadinhas, depois as mais quebrantadinhas. Nós não deixamos o Espírito fluir. Nós não cantamos a canção que o céu está cantando. Nós não ouvimos o que os anjos estão cantando. Nós precisamos ir mais fundo, irmãs. Precisamos ir mais fundos. E olha, por mais que seja difícil liberar uma palavra desse tipo, Deus não me colocou para falar para as mulheres e eu não falar nada. Ontem, enquanto eu estava preparando essa palavra, é muito bom o ministério feminino, muito bom. Eu fiz a caminhada de oração 3, toda baseada em Esther, para a gente se cuidar, para a gente se levantar, para a gente cuidar do nosso físico. Mas até quando eu vou ficar falando isso, irmãs? Até quando? Dessa vez, quando eu falei do corpo, que eu falei ali de Eli,
né, tanto da inércia espiritual quanto da inércia a ponto de como que uma pessoa chega a ficar uma obesidade mórbida ali, como Eli, numa terra onde você tinha que andar tanto, e uma alimentação saudável, praticamente orgânica. Era uma inércia absurda para ele chegar num ponto de obesidade, né? E eu entrei nesse devocional e nem falei tanto de corpo. Sabe por quê, irmãs? Porque ou você aprendeu na época que tinha que aprender, ou agora, estamos correndo com o cavalo. Não vai dar mais para eu parar aqui e ficar dando dicasinha, de creminho pro rostinho, de chazinho. Porque ou você aprendeu ou aprendeu. Vamos correr com os cavalos. Deus está fazendo muito mais. Deus quer nos levar muito além. Então Deus está assim, vamos, minha filha. Não fica aí bajulando. Você sabe por quê, irmãs? Porque muita gente não quer nada. Ainda há muita gente que não quer nada. Nós temos aqui tantas mulheres, tá? São 2 grupos cheios, mais o terceiro, mais as meninas que passam essas caminhadas aí para frente. Quantas mulheres, irmãs? Nós estamos hoje no 24º. Você acredita que tem mulher que ouviu o primeiro ou nunca ouviu nenhuma até agora? É assim que está a humanidade, irmãs. Você vai escolher de que lado você quer estar. Depois você lê esses capítulos que eu falei, medita, lê Apocalipse 18, sai do meio dela, povo meu. Sai, irmã, sai. Sai fora daquilo que não provém de Deus. Sai fora daquilo que você está vendo, que está caminhando com a multidão. Quando você voltar para a casa do Senhor agora novamente, honre se você tem pastores verdadeiros, se você tem pastores genuínos, como graças a Deus aonde eu estou é, e aonde eu estava no Brasil também é. Então honra, caminha junto, se esforça para ajudar aquela igreja a ser uma igreja verdadeira a cada dia. Então é isso, irmãs, não tenho mais o que falar, eu vou orar. Eu vou orar para declarar a grandeza do nosso Pai Celestial. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. Quebra sobre nós o jugo, quebra a idolatria, assim como o Senhor fez no povo do Egito, que foi 400 anos aprisionado e foi se enfiando debaixo da opressão daqueles falsos deuses do Egito. O Senhor está sacudindo os pilares da terra. Pai, faça conforme o Teu querer, é o Teu querer, não é o meu, não é o dos que os intercessores dizem, não é o que os outros adoradores, é o Teu querer. O Deus de Israel, aquele que sustenta Israel esses anos todos, aquilo que está ali em Israel que a gente pode ver ali uma prova do Deus de Israel. Tu és o Deus de Israel. Tu és o Deus da igreja, o Senhor da igreja. Tu enviou Teu Filho amado para se entregar por nós. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não é em vão. Eu abraço o Teu sacrifício nessa manhã, Jesus. Eu peço que o sacrifício de Jesus envolva a minha casa, a minha família, o meu casamento, minha filha, a minha igreja, os meus amigos, a minha família, as mulheres da oração aqui, Senhor, da caminhada de oração. Que nós venhamos ser servos sinceros. Limpa os nossos lábios como o Senhor tocou os lábios de Isaías. Purifica os nossos lábios. Que antes de nós pronunciarmos uma palavra ao Senhor, nós venhamos saber que Tu és um Deus tremendo. Que nós venhamos ter temor de abrir os nossos lábios indevidamente. Mas que nós venhamos entender que Tu és também um Pai amoroso e que quer ter relacionamento com seus filhos. Pai, levanta os Teus remanescentes. Levanta servos fiéis como Daniel, que vai saber se posicionar, que vai saber reconhecer o tempo e as estações. Nesses dias, Pai, onde o Senhor está mostrando quem é quem. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia. Nos dá uma nova chance. Quando nós voltarmos para a casa do Senhor, que nós venhamos fazer dela uma casa de oração genuína, cheia da Tua presença, que a nossa adoração venha a ser diferente, Pai. Ela pode ser simples, mas que ela venha a ser genuína. Ô Espírito Santo, tem misericórdia de nós. E eu quero declarar que Tu és Senhor da igreja. Tu és Senhor dessa caminhada de oração. Não me deixe me apegar, Senhor, a métodos, a
a jeito de ministrar, a palavras. O Senhor é o Senhor da igreja. Quando o Senhor diz acabou, acabou. Quando o Senhor diz continua, é continua. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido extremamente misericordioso. Nós não temos passado por tribulações, perseguições ainda. Nós ainda podemos te adorar. Nós temos liberdade de falar do Senhor aonde quer que a gente quiser. Na televisão, na rede social. Tenha misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. E louvado seja o teu nome eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? A foto que eu vou deixar hoje, a foto do Muro das Lamentações. Não tem como eu falar de igreja, de templo, sem deixar ali a única coisa que restou, um pedacinho do que restou do templo de Salomão. Deus tirou, irmãs, o sacrifício, né? Deus tirou o lugar de adoração de Israel. Então, nós como igreja precisamos vigiar, porque Deus não se prende a nada. Deus não se prende a nada. Buscai enquanto se pode achar. Valorizai enquanto está perto. Enchei as suas vasilhas de azeite enquanto é tempo. Porque está chegando um tempo que não vai ter mais tempo para nada disso. Amém?